Olá, eu sou o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje vou tratar a respeito do uso dos porquês, neste caso agora tratando do último porquê. Os outros três porquês eu já tratei nos vídeos anteriores, então vou deixar aqui na descrição, tá, o link para as aulas anteriores. Hoje quero tratar em especial deste porquê, chamado porquê junto e com acento. Primeiro, trata-se de um substantivo. Então, ele vai cumprir a função morfológica de um substantivo. Contudo, fique com bastante atenção quanto à sua função sintática, tá? Porque ele vai cumprir a função sintática de um elemento substantivado. O que isso quer dizer? Que você tem que ficar atento ao caso dele não vir acompanhado de artigo. Muitas vezes as pessoas decoram, né? Não, este porquê sempre vai vir acompanhado de artigo. Não, não é o caso. Mas ele tem que ser grafado junto e com acento, mesmo não acompanhado de artigo, quando tiver função de substantivo. Funções sintáticas estas, tá? Próprias do substantivo, a saber, sujeito, objeto direto, objeto indireto e assim por diante, tá? Antes de começarmos, muito importante, ele sempre vai ser sinônimo da palavra motivo, tá? Essa vai ser a substituição que você vai fazer. Quer ver? O adolescente quer sempre saber o porquê das coisas. Notem a presença do artigo. É verdade. Toda vez que tiver o artigo, o porquê tem que ser junto e com acento. O que você não pode fazer é achar que essa é a única condição para que ocorra o porquê junto e com acento, tá? Neste caso aqui deu certo. Qual substituição que você vai fazer? Você vai substituir pela palavra motivo. O adolescente quer saber o motivo das coisas. Agora, note essa construção em que eu não tenho o uso do artigo. O chefe não aceitará mais esse seu porquê. Quer dizer, o chefe não aceitará mais esse seu motivo, tá? Neste caso, eu tenho o verbo aceitar, que é verbo transitivo direto, tá? Quem aceita, aceita alguma coisa. O que ele aceita? Ele aceita o porquê. O que é o porquê? O motivo. É por isso que ele tem que ser junto e com acento. Notem essa outra construção. Aquele porquê não cola mais. Eu quero que você faça a pergunta por verbo. O que não cola mais? O porquê. Notem que o porquê cumpre a função de substantivo. Se você fizer a substituição, vai dar certo. Aquele motivo não cola mais. Tudo bem? Tá bom, então. Agora, conforme eu prometi, alguns exercícios a respeito do uso dos porquês, tá? A primeira bateria a respeito de CESP e SEBRASP, tá bom? Diz assim, a frase é extraída do texto, que vai ser motivo para a questão. Certamente você já se perguntou por que algumas pessoas têm tanto e outras tão pouco. Aí ele vai fazer a afirmativa, tá? Na indagação, na linha 1, aparece a expressão porquê, que é separada e sem acento. Na resposta, a expressão correta seria um porquê junto e com acento, como aparece a seguir. Então, veja bem, ele está falando a respeito de uma pergunta indireta, e agora ele quer presumir uma possível resposta, e agora ele vai grafar essa resposta. Algumas pessoas têm mais dinheiro do que outras porque sabem como aumentar sua riqueza. Notem que o porquê junto foi acionado. Por que ele foi acionado? Porque trata-se da resposta. Então esse é o porquê que vai fazer a explicação ou vai fazer a causa, tá? Nos dois casos, tanto a explicação quanto a causa, ele tem que ser junto e sem acento. Então o que aconteceu? A afirmativa dele está correta, certo? Então, correta a questão. Questão 2. Mais um texto. Primeiro fazia uma cara de indecisão, depois um sorriso triste, contrabalançado por um olhar heroicamente exultante. Até que esse exame de consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava a falar chamente em outras coisas que, aliás, o Juca não estava ouvindo. E agora o interlocutor vai fazer uma afirmação. Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal. Agora ele vai propor. Notem. Se após animal, linha 4, aqui, no animal é o que fecha o texto, ó, é a palavra que fecha o texto, ponto final. Se após animal, linha 4, o ponto final fosse substituído por ponto de interrogação,
tanto a correção gramatical quanto os sentidos do texto seriam preservados, pois a pergunta resultante da substituição teria efeito apenas retórico. Notem que a questão de pergunta retórica realmente ocorreria, tá? Contudo, ele está dizendo que ele só precisa substituir o ponto, que gramaticalmente a pergunta estaria correta. Errado, porque se ele põe ponto de interrogação, aí ela passa a ser uma pergunta, aí o porquê não pode mais ser junto, ele tem que ser separado e sem acento. Então, por causa do porquê, a resposta está errada, certo? Então, o número 1 correto, a número 2 errada. Então, um pouquinho a respeito de CESP, como é que CESP trabalha o uso dos porquês. Agora, outra banca famosa, Fundação Carlos Chagas. Eu tenho aqui duas questões sobre TRE, uma TRE do Rio Grande do Norte e outra TRE do Ceará, tá? Nós aqui do Mato Grosso do Sul estamos esperando ávidos, né, por uma prova de TRE aqui do Mato Grosso do Sul. Então analisa comigo essas duas questões do porquê, tá? Diz lá, está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados. Então está sublinhado aqui, ele está perguntando. Qual deles está correto? Olha a letra A. O autor se pergunta por que haveriam de ser cruéis os animais que aspiram à propagação da espécie. Notem que trata-se de uma pergunta indireta, tá? Então o porquê está corretamente grafado, tá bom? Então neste caso aqui, para que você possa fazer corretamente a substituição, você vai substituir todo enunciado depois do verbo transitivo direto pelo pronome isso. Vamos fazer? O autor se pergunta isso. Correto, então. Então quer dizer que supostamente a alternativa correta é a letra A. Certo? Por que supostamente? Que nós vamos conferir as outras. Olha a letra B. Quando investigamos o porquê, notem o artigo. Então, é verdade. Tendo o artigo, o porquê automaticamente tem que ser junto e com acento. Alternativa B está errada. Na alternativa C, nós temos um caso de regência, tá? Notem, a lagarta, de cujo ventre abriga os ovos da vespa, só caberá assistir, tá? Pois bem, neste caso ele usou aqui o de cujo. Bom, o cujo está correto, porque é o ventre da lagarta, sentido de posse. O problema é que para ser acionada a preposição de, teria que haver aqui uma regência da preposição de, caso que não ocorre. E claro, uma regência de preposição de em que a palavra ventre fosse o termo regido por preposição de. Como não há, então a ocorrência da preposição de está equivocada, tá? A frase correta seria a lagarta cujo ventre abriga, tá bom? Letra D. Se a ideia de compaixão é puramente humana, não há porquê. Notem que aqui é o mesmo procedimento da letra A. Eu tenho na letra A uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O que eu tenho na letra D também é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Trata-se de uma pergunta indireta, tá? De uma interrogativa indireta. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo procedimento que você fez na letra A. O autor se pergunta isso. Não há isso. Então, como ele cumpre a função de anteceder uma interrogativa indireta, então o porquê tem que ser separado e sem acento, conforme está na letra A. Então a letra D está errada. E na letra E, eu tenho aqui outro caso de regência. Contudo, eu tenho um mau uso aqui da conjunção, ou melhor, do pronome relativo cujo, tá? O cujo, ele sempre tem que ser usado como complemento, ou melhor, ou como adjunto de nominal ou como complemento nominal. Isso é, regido por preposição de. Para tanto, ele tem que anteceder um substantivo, não pode anteceder um verbo. Então, neste caso aqui, o correto seria o uso do que apenas, tá? Então, vamos lá? Os bichos que atribuímos atos cruéis não fazem senão lançar, certo? Então, os bichos que atribuímos, tá? A eles, a que atribuímos seria o correto, tá bom? Teria a regência da preposição a. Os bichos a que atribuímos. Agora, cujos não pode. Por quê? Porque ele teria a função de objeto indireto. E objeto indireto não pode, pronome relativo, ter essa aplicabilidade. Tá errado, cara. Então tá bom. Então tá errado a letra B, letra C, letra D, letra E. O correto é a letra A.
A outra questão do TRE do Ceará está escrito assim: é preciso corrigir. Veja, estão todas corretas. Qual vai precisar corrigir? Bom, porque sempre há os que deturpam o pensamento alheio. Então, neste caso aqui, o porquê é separado e sem acento porque ele antecede uma pergunta. Correto, tá? Letra B. Sim, a vontade geral quase nunca sobrepuja as vontades particulares, mas porque, notem que eu tenho porquê no final da frase, isso torna ele tônico, então o acento circunflexo deveria ter sido acionado. Como não foi, aquela que deveria ser corrigida provavelmente será a letra B. Por que letra B? Porque provavelmente, porque nós vamos conferir os demais, tá bom? Todas têm que estar corretas. Ó, o porquê do egoísmo. Notem que a palavra porquê é o sujeito aqui do verbo ser. Então, o porquê é um substantivo. Notem, ele está precedido de artigo. Então, tem que ser junto e com acento. Letra D. A justiça social, porque todos lutam. Notem que eu tenho aqui a regência, tá? Do pronome relativo. Notem que você poderia trocar por pela qual. A justiça pela qual todos lutam. É por isso que o porquê obrigatoriamente tem que ser separado e sem acento. Qualquer dúvida, é só assistir os meus vídeos anteriores, tá bom? Letra E. Os homens se corrompem porque seus interesses pessoais. Nota, está dando a causa. Neste caso aqui, ele é o porquê conjunção, tem que ser junto e sem acento. Todas estão corretas. A única errada é a letra B. E para encerrarmos, não poderia deixar de evocar aqui uma questão aqui do Mato Grosso do Sul, uma prova FAPEC que foi aqui para a Prefeitura de Mato Grosso do Sul. Essa prova provavelmente foi a prova para professores do município, tá? Aqui do estado do Mato Grosso do Sul, aqui da nossa capital, tá bom? A FAPEC é um órgão da UFMS, tá bom? Diz assim a minha última questão de hoje. Considerando a grafia, o emprego de parônimos, homônimos ou formas variantes, a concordância, a regência, a cidade alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto, do seguinte texto. Tá. Então agora vocês estão vendo uma prova típica aqui do Mato Grosso do Sul, em que a ocorrência não de uma matéria, mas de várias matérias na mesma questão. Então aqui ele vai avaliar questões de concordância, regência, parônimos, tá? E nessa dele analisar homônimos, ele vai analisar o uso dos porquês também. Me acompanha aqui na questão que é bem complexa, tá? Se eu expressasse, você nota aqui que é expressasse? É expressasse. Mas ele vai ser separado com conjunção C, expressa-se, ou vai ser o seu formato de pretérito imperfeito do subjuntivo. Notem que a condicional estabelece aqui, a conjunção condicional estabelece a aplicabilidade do pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o correto é com 2 S no final, tá? Então, vai ficar como? Se eu expressasse minha opinião. Tem gente que pode ter dúvida quanto à palavra opinião. A palavra opinião não tem P mudo, tá? Tem que ter I. Minha opinião, tá bom? Aí ele vai trabalhar um pouquinho de acerca. Notem que eu tenho 4 opções do acerca. O acerca com H só pode ser relativo a tempo. O acerca separado é relativo à distância. E o acerca junto é relativo a motivo. Ou melhor, sobre alguma coisa. Nós vamos falar acerca de, nós vamos falar sobre alguma coisa. Então vamos lá? Se eu expressasse minha opinião, acerca quer dizer sobre. Então por que tem que ser junto? Note que nós já sabemos a alternativa correta, então. A alternativa correta não pode ser a letra A, não pode ser a letra B por causa do acerca com H, não pode ser a letra C por causa do acerca separado, e não pode ser a letra D por causa do expressar-se com dividido ali com hífen, né? Que é, no caso, imperativo com pronome C, expressa-se, tá? No caso, não, tem que ser aqui o pretérito imperfeito subjuntivo. Então, nós já sabemos a alternativa correta. Contudo, vamos prosseguir. Das razões pelas quais, notem que a ocorrência do pronome relativo regido pela preposição por. Neste caso, porque tem que ser separado e sem acento. Porque a maioria dos adolescentes brasileiros não possam, tá? Aqui uma questão, né? Não admite. Então, o verbo admitir tem que ter demudo, tá?
Bom, aqui ele está entre admite ou admitting, tá? Então, no caso, a maioria dos adolescentes. Lembra? Toda vez que eu tenho a expressão partitiva, eu posso concordar com o especificador ou com um elemento que vai suscitar coletivo. Então, se ele colocasse admite ou admitem, as duas formas estariam corretas, tá? Não admite que as leis ou regras possam, tá? Por quê? Porque as leis ou regras, nesse caso aqui, ele é alternativo, só que ele tem tanto um quanto o outro no plural. Então, tanto as leis quanto as regras possam realmente ser, podem ser aplicadas, tá? Então, as leis e as regras, as duas são femininas, então elas podem ser aplicadas. E que infringi-las. No caso aqui, eu tenho um pronome que. Neste caso, diz a regra, né, da próclise que o que atrai. Contudo, o verbo está no infinitivo. Então, este é um caso que eu posso obedecer ou a regra do infinitivo ou a regra da próclise. O nosso interlocutor preferiu colocar a regra da ênclise. Correto, tá? E aqui um caso de regência. Muitas pessoas têm dúvida quanto ao verbo aplicar. Não pode ser aplicado, tá? O aplicar em. O verbo aplicar, no sentido de acarretar, não tem regência de preposição em. Então, neste caso, pode implicar punições. Provavelmente, eu seria taxada. Então, eu tenho dois verbos taxar, tá? Eu tenho taxar, que é aquele taxar de pôr a taxa, tá? Então, é um índice. Então, o dólar foi taxado em R$6, tá? Neste caso, ele tem que ser com X. Agora eu tenho taxada, que no caso é sinônimo de rotular, pôr um rótulo na pessoa. É o caso aqui, seria taxada de fascista. Nesse caso, o verbo taxar tem que ser com CH. Certo? Tudo bem? Você gostou? Espero que você tenha gostado. Resolvi alguns exercícios, essa foi uma amostra da minha aula. Qualquer coisa, estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pode me procurar, deixa ali a sua sugestão no canal, caso você tenha alguma dúvida, né, acerca de gramática, tá ok? E eu espero você no nosso próximo vídeo. Não deixe de deixar o seu like ou o seu dislike, sem nenhum problema. Ou então, e claro, também se inscrever no meu canal, tá bom? Para que você possa receber as atualizações toda semana. Foi um abraço, ou melhor, foi um prazer a sua companhia. Um abraço e até a próxima.